Oi, gente! Vamos então a mais uma aulinha. Aula de hoje, ciclo do nitrogênio. Bom, onde está então esse nitrogênio? Este nitrogênio está na forma do gás nitrogênio, tá? Aproximadamente 78% da atmosfera terrestre é composta por este nitrogênio. E também nós temos nitrogênio, por exemplo, nas proteínas, nos aminoácidos que compõem estas proteínas, nas bases nitrogenadas que compõem os ácidos nucleicos. Então, este nitrogênio, além de estar na forma do gás atmosférico, também está compondo a molécula aqui dos seres vivos, seja aminoácidos, as menores unidades da proteína, seja compondo os tais ácidos nucleicos, mais especificamente as bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina e uracila, certo? Então, nestes compostos há nitrogênio, sim. Bom, mas este nitrogênio atmosférico, ele precisa passar por uma série de processos para daí nós, organismos vivos, conseguirmos assimilar, certo? Então, vamos lá. Etapas do ciclo do nitrogênio. Bom, aqui nós vamos ter três grandes etapas, que é a fixação, a nitrificação e a desnitrificação. Essas três etapas, então, vão compor o ciclo do nitrogênio. A começar pela fixação. Então, vamos lá. Fixação nada mais é do que a conversão do nitrogênio atmosférico em um composto chamado amônia ou amônio, tanto faz, tá? Bom, este processo, então, vai ser realizado por bactérias e cianobactérias. Então, atentem aqui à imagem. Ó, nós temos, então, plantas que são chamadas leguminosas. Essas plantas, elas têm, por exemplo, fruto do tipo vagem. Como professora, exemplos: feijão, lentilha, soja e outras plantas são consideradas leguminosas. Junto às suas raízes, há as bactérias ditas fixadoras. Essa fixação, então, vai ser chamada da fixação biológica, tá? Em uma relação mutualística entre as raízes das plantas leguminosas e essas bactérias fixadoras, vai haver a conversão, então, do nitrogênio atmosférico em amônia, certo? Este é o primeiro processo, então, chamado fixação. Essas bactérias, então, nessa relação do tipo mutualismo, elas vão fornecer um suprimento de nitrogênio, ou melhor, na forma de amônia, para as plantas. E as plantas, em contrapartida, vão fornecer abrigo e proteção para essas bactérias. Por isso que a gente diz que é uma relação mutualística, tá? Bom, temos ainda um outro processo de fixação, que é o tal amonificação. Então, os animais vão liberar excretas nitrogenadas, excreção, o cocô e o xixi, por exemplo. Ou os organismos ditos decompositores vão decompor a matéria orgânica. Então, por exemplo, organismos mortos e tudo mais, que vai também devolver esse nitrogênio, ou seja, converter em amônia, tá? Então, temos fixação e amonificação. Bom, a amônia ainda não é um composto ideal para nós, ela precisa ser convertida em nitratos. Então, chegamos à segunda etapa, que se chama nitrificação,
Está aqui, nitrificação, que nada mais é do que a conversão de amônia em nitrato. Mas aqui temos então um processo mais complexo, com também a ajuda de bactérias, certo? Então, bactérias do gênero Nitrosomonas vão converter amônia em nitrito, primeiro, num processo chamado de nitrosação. Nitrito ainda não é um composto ideal, então o nitrito ainda vai ser metabolizado por bactérias do gênero Nitrobacter e transformar e ser convertidos aí sim em nitratos, num processo chamado de nitratação, certo? Então, para eu chegar de amônia para nitrato, eu tenho duas grandes etapas aqui, a nitrosação, feita por bactérias do gênero Nitrosomonas, e nitratação, feita por bactérias do gênero Nitrobacter. Está aqui na imagem, então, ó. Nós temos a amônia, que foi proveniente do processo de fixação biológica, e agora nós vamos ter duas grandes atuações de bactérias aqui, ditas nitrosas, ou do gênero Nitrosomonas e do gênero Nitrobacter, que vão converter em dois grandes processos de nitrosação amônia em nitrito e depois nitratação, nitritos em nitratos. Bom, agora esses nitratos, então, vão ser absorvidos pela planta. A planta, então, vai estocar esses compostos em suas partes, né? E esses nitratos vão compor, então, as moléculas orgânicas que vão ser produzidas por essa planta. E por meio das cadeias alimentares, os demais seres vivos vão se alimentar destes organismos, então ditos produtores, e obter esses compostos, certo? Então, primeiro temos aqui a atuação de bactérias, temos a fixação, então, destes compostos nitrogenados nas plantas, e por meio das cadeias e teias alimentares, vamos ter, então, a obtenção dos demais organismos, dos demais níveis tróficos, para a obtenção, então, destes compostos nitrogenados. E assim, de um nível trófico para outro, esses compostos nitrogenados vão sendo transferidos. E quando houver a morte, né, ou decomposição desses organismos, vai haver de novo a incorporação desse nitrogênio no solo, tá? Bom, para nós fecharmos esse ciclo, esse nitrogênio, tá? Ele precisa voltar para a atmosfera. Então, nós temos outras bactérias e essas outras bactérias vão converter nitratos em nitrogênio atmosférico, que este vai ser então o nosso terceiro processo chamado desnitrificação, feito por bactérias ditas desnitrificantes. Então, a terceira etapa é a desnitrificação, que nada mais é do que a conversão dos nitratos em nitrogênio novamente, realizado por bactérias do gênero, né, Pseudomonas desnitrificantes, certo? Fechando, então, o nosso ciclo. Então, o ciclo do nitrogênio é mais complexo e envolve a atuação de várias bactérias. Nitrogênio atmosférico é, então, convertido em amônia no processo de fixação através de bactérias. Essa amônia, então, participa agora do segundo processo chamado nitrificação, na qual bactérias vão fazer dois grandes processos, nitrosação e nitratação, para converter amônia em nitratos. Esses nitratos, então, vão ser absorvidos pelas plantas
e os organismos vão conseguir se alimentar por meio das cadeias alimentares. E estes nitratos também vão poder voltar à atmosfera na forma de nitrogênio através do terceiro processo, que é o tal de desnitrificação, certo? Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.